Oi, aqui é a Sofia e eu vou estar então aqui mostrando um pouquinho sobre o funcionamento do código para depois o Henrique, né, minha dupla, explicar o código por trás. Então vamos começar. Aqui a gente vai começar então fazendo o cadastro como aluno. Vamos botar um nome aqui e a data de nascimento. Já mostrando então que a data de nascimento tem que estar certinha, então ele confirma se tem todos os números. Se a data é válida, não é um ano nada a ver, e assim colocar o ano certo, ele pede seu CPF também, confirmando ali que vai ter todos os dígitos, só número, então não tem ponto traço. Gênero, raça, nacionalidade, ignorar que foi escrito errado, acabou escapando. O CEP, também sem ponto nem nada. Daí o login da conta, o número do telefone da pessoa, do aluno no caso, e a senha. Vamos então agora estar fazendo o cadastro de um professor. Então a gente bota o nome normal, a data de nascimento do professor, mesma coisa que o outro, o CPF, o login da conta do professor. Por que João? Para confirmar se o login já não existe, existe. Então, se botar de novo bonitinho ali, vai dar certo. E a senha. Depois disso, o professor é cadastrado. Agora, fazer login como admin. Explicando um pouquinho o que seria esse admin. Por exemplo, um aluno não poderia se autocolocar em alguma matéria. Não é algo que o aluno faz, e nem algo que o professor desse aluno faz. É algo que a administração do sistema da escola faria. Então, para isso, a gente tem o login do admin. E nesse caso, não tem cadastro como admin, né? Já que é algo único. Então, a gente decidiu fazer com que só tenha login. E a partir então desse login, a gente vai ter mais algumas opções. Então, a gente vai então dar login, dar a senha. Vai poder listar todos os alunos, listar todos os professores, alterar qualquer dado do aluno. Porque, por exemplo, tem coisas simples que dá para se mudar, número de telefone, a senha, mas coisas como o CPF, por exemplo, seria algo que o aluno não teria tanta liberdade para mudar toda hora. Então, ou a matrícula, né? O aluno não pode mudar a própria matrícula. Então, seria algo que, caso ocorresse algum caso de ter que mudar, ficaria, então, para o admin também. Então, ele tem a opção de mudar todos os dados do aluno, diferente do aluno que poderia mudar só alguns. Então, se botar ali o novo valor para o nome, daí ele muda, salva. Daí, se olhar de novo, vai ter mudado, confirmando aí. Então, para ver a lista dos professores, podendo também editar, e com o mesmo esquema do aluno, podendo editar tudo, diferente do próprio professor, que não pode editar alguma das suas informações. Aí, mudou. Agora a gente pode gerenciar as matérias do professor. Dá para ver que ele não tem nenhuma matéria, então vamos adicionar uma matéria. Vou botar ali matemática. Opa. Foi adicionado. E tá ali, ó, matérias atuais. Agora, caso for preciso, também tem a opção de mudar a senha do admin. Então, a gente pode mudar a senha, botar 1, 2, 3, 4. Ali que é a senha atual e botar a senha nova. Só caso tenha necessidade. A gente pode gerenciar as turmas e ver que não tem nenhuma. Podemos botar uma turma nova, vamos botar Info 24. E agora, com isso, tendo ali o ID da turma, número de alunos, a gente pode gerenciar a matéria de um professor, a gente tem o nosso professor aqui que a gente já tinha feito antes, e a gente pode ver que ele já tem uma matéria, matemática,
E a partir disso, a gente pode vincular a matéria a uma turma. Então, a gente vai pegar o ID aqui da matéria que a gente quer vincular a turma e vincular a turma que a gente quer que tenha essa matéria desse professor. Podemos voltar e gerenciar as turmas dos alunos. Então, a gente pode ver as turmas que a gente tem, então adicionar qualquer aluno à turma que a gente queira. Então, nesse caso, botar o Joãozaço na turma Info 24. A gente, então, pode olhar de novo as informações e voltar. Agora, então, a gente pode entrar como um professor, entrar com o Diego, o login, claro que a gente mudou antes, foi o nome, não, login, lembrando. Enfim, a gente pode olhar as informações que a gente tinha botado anteriormente. A gente pode mudar o nome aqui de novo e dá para ver que não teria a opção de mudar algumas informações ali, como CPF. Agora a gente pode gerenciar as minhas matérias, nesse caso só matemática. A partir disso eu posso ver os alunos da minha matéria, então eu posso ver, nesse caso tem a Info 24 e tem um aluno só, mas apareceria, caso tivesse outras turmas com essa mesma matéria desse professor, apareceria, sabe, turma DM, daí todos os alunos da DM que tem essa turma. A gente pode adicionar as notas. Opa! Botar a matrícula para botar a nota, a gente pode. É um pouco mais livre, a gente pode escrever o tipo de nota. Nesse caso, vamos botar uma prova, vamos dizer que ele tirou um 10. Então, a gente adiciona essa nota. Podemos também gerenciar atividades e cadastrar atividades também. Nesse caso, seria uma atividade para todos da matéria, então apareceria para todos. Podemos dar um nome para essa atividade. E botar uma data que iniciaria essa atividade, então o começo dela. No mesmo caso de data de nascimento, tem que ser um ano válido, uma data válida. E uma data limite. Também tem que ser válido. Então, foi cadastrado, aparece também o valor, quantos alunos foram, nesse caso são só um. Vamos gerenciar as atividades também, podemos dar uma nota. Daí a gente bota o número que vai aparecer ali primeiro e a gente pode escolher um aluno em qual que a gente dá a nota. Vamos dizer que o João Zaço já fez a atividade dele e vamos dar uma nota para ele. Montar a matrícula e vamos dar um 10 para ele também. Só tira 10. Podemos gerenciar as provas também, mesmo esquema dos outros. Podendo cadastrar e atribuir notas. Vamos cadastrar uma prova, também livre, sim. Pode botar o nome que preferir, botar a data que seria essa prova. Foi cadastrado. Também aparece ali o número de alunos. E vamos voltar. Não tem mais uma matéria, então a gente pode voltar. Vamos voltar. Agora vamos dar login então como aluno. Vamos ver um pouco como funciona a parte do aluno. Vamos fazer o nosso login como João Zaço, perdão. Aqui a gente pode ver as nossas informações, todas aquelas que a gente já tinha botado. Se quiser, a gente pode alterar. Vamos alterar o nome. Então, João Zaço volta a ser João. Vamos ver as matérias que a gente tem. Matemática. Vamos ver minhas notas, ó. As notas que eu botei da prova, da atividade estão ali, junto com o seu ID. Atividades também. A prova também. Então, ali seriam ver todas as notas, enquanto ali eu poderia ver as notas por tópico. Então, nota atividade, nota prova e nota tudo. Vamos voltar. E eu poderia mostrar algumas mais outras coisas, mas como eu poderia ficar muito tempo aqui mostrando, eu vou deixar então por isso. Então,
professor aí que esteja avaliando a gente se sinta livre para fazer mais alguns testes. Espero que tudo dê certo, que dê trabalho. Mas por enquanto seria isso. Então eu vou passar então a palavra para minha dupla Henrique, que vai explicar mais o código por trás, um pouquinho mais como funciona. Bom, agora eu vou explicar da forma mais breve possível. O breve e um pouco sintetizada para não ocupar muito tempo de como o nosso código funciona. Para começar, eu vou falar das funções, que a primeira função seria o CLS. A função CLS, ela basicamente ela serve para que o clean, que seria o que limpa o terminal, ele funcione em todos os sistemas, em os principais sistemas operacionais. Porque, tipo, de acordo com o sistema operacional, pode ser que o clean não funcione. Para cada sistema ele acaba mudando um pouquinho. Então, pode acabar dando erro no código. Para isso, a gente criou essa função. Também tem a função input só números, que como o próprio nome já diz, ela permite que apenas números sejam digitados. Que se um número for algo que não seja um número for digitado, vai aparecer digite apenas números. Também tem a função input não vazio, que é para tornar um campo obrigatório. Imagina, tô com preguiça de preencher o CPF. Daí tu pega e dá enter. Vai aparecer campo obrigatório, porque é um campo que realmente precisa ser preenchido para que o código funcione corretamente e para que tenha uma maior segurança e referência. Esse login existe, ele basicamente vai retornar, caso o login exista ou não, se é true ou false. E esse input login vai fazer o quê? Ele vai verificar se o login já existe. Se ele já existir, ele vai falar, tente outro. Principalmente na parte de cadastro, caso tentar cadastrar um login que já existe. E também, caso você tente cadastrar um login que não, um login nulo, eu quero cadastrar nada. Eu pego do enter só para pular rápido, não vai funcionar, vai aparecer login, não pode ser vazio. E agora falando sobre a questão agora a próxima função seria normalizar string, que serve principalmente para caso tu queira, tem uma questão lá que é qual dado você deseja alterar. Ao invés de tu digitar tipo nome com N maiúsculo, O minúsculo, M minúsculo e E minúsculo, tu pode só digitar do jeito que tu quiser, tudo tudo minúsculo, tudo maiúsculo, não importa, vai funcionar até caractere especial. Então esse código, essa função aqui acaba se tornando até que bem útil. Agora falando sobre os imports, a gente tem esses dois imports que seriam para a função e para a classe, que vai importar tudo da classe. Isso aqui seria da questão da data, aqui seria de limpar o terminal, aqui seria do random, que seria aleatório, que é principalmente para criar matrícula, para criar ID, para criar todo esse tipo de coisa, porque meio que para evitar que tu tenha que colocar um por um, ou senão até criar códigos que tornem o número meio sequencial, que acaba tornando meio perigoso, porque tipo, vai garantir que pelo menos o primeiro vai existir. Então meio que acaba tornando até não acaba tornando menos seguro do que deveria ser se não usar o random. E tem o pico, que seria a parte de salvar os dados. Seria tipo, eu quero que seria toda essa parte aqui, ó, a parte do pico, a parte de salvar os dados. Seria para caso, eu faço um cadastro no nosso código e ao invés de quando tu finalizar, tu fechar o código, ele só sumir, que nem acontece quando tu taca no vetor, ele vai continuar salvo, que acaba se tornando algo muito útil até para teste do próprio código, porque isso acaba fazendo com que tu não precise toda vez que for testar, fazer o cadastro, fazer essas coisas. E aqui seria onde são os negócios do vetor para carregar dados. E aqui seria a parte da senha do admin, que eu sei que 1234 não é uma das senhas mais seguras do mundo. Então, por causa disso, no admin, isso aqui é só uma senha inicial que vai aparecer quando começar o código, mas tu vai poder alterar quando tu for no menu do admin. Então isso daqui é só provisório, para tu não precisar ter a senha mais fácil de todos. Agora falando
aqui, continuando o código aqui, a gente criou um while programa que a gente fez isso para que se tornasse mais daria para usar um true, um false ou qualquer um while true, mas isso acaba tornando meio bagunçado o código. Então é melhor a gente resolver utilizar uma variável programa aqui que recebe true ou false. Ó, aqui programa recebe true. Então se daí aqui na questão do então, se ele receber falso, ele vai encerrar todo o programa. Isso acaba facilitando muito para caso ele tenha alguma opção que feche tudo de uma vez. Agora falando aqui continuando pelo while, tem esse while ele segue na condição de que enquanto esses três aqui forem falsos, ele vai continuar executando. Isso acaba tornando isso acaba tornando o código isso acaba facilitando muito o código. Porque tipo, eu vou fazer login como aluno. Eu vou aqui, login aluno, venho aqui, faço login e quando eu fizer login, o login aluno vai receber true. Ou seja, como um desses vai parar de ser falso, vai começar a ser true, ele vai encerrar essa parte do código e vai começar aqui embaixo na parte do while login aluno. Porque enquanto o login aluno for true, que no caso é o caso, ele vai continuar aqui. E se tu quiser voltar para a tela de login, é só tu transformar o login em false. Porque daí ele vai voltar a executar esse, vai parar de executar esse. E se tu quiser só encerrar o programa direto, tu coloca programa falso. Então isso acaba dando muito mais possibilidades e facilita muito na questão da programação. Agora, continuando aqui seria a questão das opções que tu coloca. Se eu quero colocar um 6 não vai funcionar, opção inválida. Pressione Enter para continuar. Daí, se tu colocar 0, o programa recebe falso, como eu falei antes. Se ele receber falso, ele encerra tudo. Aqui seria a questão do cadastro do aluno, que aqui é o quê? Essa parte aqui seria a parte da matrícula que eu falei, que ele gera um número aleatório e ele testa para ver se será que tem alguma matrícula que já tá que já exista com esse número aleatório, que é meio difícil pela quantidade de caractere, mas pode ser que aconteça, e se acontecer, ele vai só tentar de novo até conseguir. E E aqui seria aqui a gente utilizou muito também de funções de não vazio, de só números, que acabou sendo bastante útil nos cadastros. Aqui seria a parte da data, que seria onde a gente acabou por. Foi a parte que para tipo, uma pessoa pega e tenta colocar que ele nasceu dia 30 do mês 30 de 2030. Primeiro, que não existe esse mês, e segundo, que a gente não passou por esse ano. Então, o código acaba dando erro. Não é que acaba dando erro, é que diz que a data é inválida. E também, caso tu tente digitar, eu nasci dia 30 do 11, só vai aparecer, digite exatamente 8 números, porque tem que digitar o ano também. Então, essa parte acaba considerando tudo isso. Aqui seria para verificar, seria a parte onde verifica se o CPF já existe ou não, porque não faz muito sentido um CPF ter mais de um login. E também verifica se o CPF está com os 11 dígitos corretos, para ver se realmente se não colocou um dígito a mais ou a menos, até para ajudar na pessoa que está preenchendo, eu digitei sem querer, eu digitei errado. Daí aqui seria a continuação, input não vazio, input não vazio, input só números, aqui seriam as funções, aqui seria a parte onde a gente coloca tudo no vetor por meio das classes. E aqui seria o login, onde ele vai verificar se o login existe ou não, se tu coloca lá, eu quero logar com a conta H. Se tu colocar H1, vai aparecer, login não existe, porque não tem nenhuma conta H1, daí se tu colocar H, tu vai passar para a parte da senha, onde se tu colocar a senha correta, vai aparecer bem-vindo ao SIGA A. Quer dizer, SIGA E, né? SIGA A é o concorrente. Daí vai aparecer login aluno, que vai passar para o while lá de baixo.
E aqui vai armazenar o aluno que encontrou, o aluno que fez login. Isso serve para evitar problema de chegar até lá e ser o aluno errado e passar os dados de outro aluno. E se tu digitar sem errado, vai aparecer sem incorreto, só vai sair, continuar o código, vai sair disso. Aqui, a parte do professor de questão de cadastro, de login, é bem semelhante, então nem tem muito por que falar sobre. Agora, na questão agora eu vou começar a falar sobre os painéis. Primeiro, o painel do admin, que quando Ah, tá, por sinal eu esqueci de comentar, mas se tu escolher os 5 para logar no admin, vai acontecer o quê? Ele vai primeiro digite o código do administrador. Se for igual a senha, que tá lá em cima, que é 1234, vai aparecer acesso de administrador liberado, pressione Enter e o login admin vai virar true. Então esse daqui vai começar a rodar e esse daqui vai parar de rodar. E se tu digitar errado, vai aparecer código incorreto. Enter para continuar. Agora passando para a parte do login admin. Aqui seria a parte da escolha que eu na hora de responder aqui do painel do admin entre de 1 até 9, de 0 até 9, eu colocar tipo X, não vai contar, porque tipo não vai ser um número inteiro, então vai aparecer opção inválida. Pressione Enter. Daí se der certo, se tu clicar 0, ele vai colocar login admin como falso, porque como eu falei antes, colocar isso como falso, isso aqui vai parar de rodar e o outro vai começar a rodar. Então tu vai voltar pro painel anterior, que seria o do login. Aqui vai mostrar os dados, vai listar todos os alunos, que seriam nome, matrícula, login, CPF. Aqui seria para o professor, vai listar os dos professores, que seria bem semelhante, nome, matrícula, login, CPF. Aqui seria a questão de alterar os dados do aluno, que daí aqui como tu é o admin, tu pode alterar todos os dados, porque meio que tu é porque, tipo, vai que um aluno pega na hora de digitar o CPF, ele digitou o CPF dele errado e por coincidência existia alguém que tinha esse CPF e ele meio que. Mas ele não pode alterar o CPF dele toda hora. Então, para isso, ele teria que falar com o próprio. Ele teria que pedir ajuda para quem tem acesso a admin para poder alterar, para ele colocar o valor certo. Daí aqui vai mostrar a lista de todos os alunos e vai pegar e como é que se fala? Vai pegar e vai perguntar, qual aluno tu deseja alterar? Daí tu pega, tu coloca a matrícula dele, e se tu colocar uma matrícula que não existe, vai aparecer aluno não encontrado. Se não, ele vai continuar o código, daí ele vai perguntar qual campo deseja alterar. Daí tu pode, daí nessa parte tu vai aparecer todos os nomezinhos lá. E daí tu coloca, eu quero alterar o nome, daí vai aparecer, daí tu vai continuar, alteração salva, pressione Enter. Quer dizer, daí no caso aqui seria onde tu alteraria o campo, tu colocaria qual campo tu deseja alterar. Se tu colocar um nome muito estranho, tipo, tu querer alterar nome e tacar dois N's, vai ficar meio estranho, então ele vai colocar campo inválido. Se não, ele vai perguntar qual novo valor que tu quer digitar pro campo. Tipo, imagina que é nome, daí tu coloca o nome, daí vai alterar e alteração salva. Agora falando sobre a opção 4, que é basicamente a mesma coisa. Só que para professor, ele vai mostrar todos os negócios do professor, perguntar a matrícula, se tu digitar a matrícula certa, vai mostrar. E a opção 5, foi uma das mais chatinhas de se fazer, foi a gerenciar matérias de um professor. Porque ela tinha várias opções, como, tipo, primeiro ela mostrava, qual professor que tu deseja gerenciar as matérias. Se tu escolhesse, daí tu vai lá, tu pega e tu coloca a matrícula do teu professor. Matrícula do professor, tananã.
Daí tu vai lá, ele vai verificar se algum dos professores no vetor tem essa matrícula. Daí se não tiver, daí ele vai. Daí, tipo, se ele tivesse, o prof ia receber. Opa, prof ia receber alguma coisa. Então, prof não ia ser não. Então ele não ia executar isso. Se recebesse, se não recebesse, ia ser professor não encontrado, porque isso aqui não executou. Daí, continuando, daí depois de tu fazer tudo isso, e tu fazer essa parte de verificação, daí seria a parte daí mostraria a parte de gerenciar as matérias desse professor. Daí tentaria mostrar as matérias atuais. Se não tivesse nenhuma matéria cadastrada nesse professor, aparecia nenhuma matéria atribuída. Daí, se tu quisesse adicionar uma matéria, tu digitaria 1. Que daí aqui a gente usou bastante função, principal, que algumas eram de classes, que a gente não colocou todas as funções em funções, algumas a gente colocou dentro das classes. Que daí você tem adicionar professor, gerar ID único, input não vazio. Então isso acabou ajudando muito para até deixar o código um pouco mais limpo, porque senão ia ficar um monte de tranqueira uma em cima da outra. Daí, se tu escolhesse a segunda opção de remover matéria, passaria por todas e acabaria removendo. Se desse certo, matéria removida. Se tu digitasse uma matéria que não existe, matéria não encontrada. A opção 3 que seria vincular, que foi também uma bem chatinha, que seria vincular matéria a uma turma. Que ele primeiro listaria todas as matérias e te pediria, coloque o ID da matéria para de qual matéria tu deseja vincular qual turma. Daí, se tu colocar o ID errado, vai aparecer matéria não encontrada. Se colocar o certo, vai mostrar todos, vai listar as turmas. Daí, nas turmas aqui, vai perguntar qual ID que tu deseja, qual turma tu deseja alterar. Tu coloca o ID certinho. Daí, se tu colocar errado, vai aparecer turma não encontrada. Se colocar certo, vai vincular, a matéria vai ser vinculada à turma. Quer dizer, que no caso, tipo, a matéria do professor vai ser vinculada à turma. Então, daí no fim vai aparecer a mensagenzinha, professor vinculado à turma para esta matéria. Então, no caso, professor ensina uma matéria e essa matéria está conectada a uma turma. Agora falando sobre a alteração de senha do admin, que eu falei anteriormente, que não era não era tão seguro ter a senha 1234. Então o que ele faz? Ele pede a senha atual para verificar se tu realmente é um admin. Se tu for, ele não vai executar isso aqui, porque isso aqui é só caso a senha seja incorreta, daí ele vai sair desse campo. Daí se tu digitar certo, vai aparecer digite a nova senha. Daí se tu digitar a nova senha, ele vai verificar se a senha que tu colocou foi vazia, porque daí não faz sentido ter uma senha que não existe. Daí se tu colocar, daí ele vai sair daqui. Senão ele vai só aparecer sem admin, que era aquela ele vai colocar a senha nova dentro da senha admin para substituir. Daí vai aparecer senha alterada com sucesso, enter para continuar. Se tu escolher a opção 7, que seria gerenciar as turmas, tu apareceria as opções de cadastrar nova turma, remover turma, que daí primeiro ele tentaria mostrar todas as turmas que possui, primeiro ele tentaria mostrar as turmas que existem, senão ele ia mostrar nenhuma turma cadastrada. Daí teria a opção de cadastrar uma turma, ou voltar, ou remover turma. Voltar, tu dá break aqui no ciclo e só sai daqui. Simples. Daí a gente usou mais funções aqui para auxiliar um pouco na hora do cadastro. Daí aqui, na opção 2 de remover turma, a gente passou por todas as turmas e removeu. Se o código encontrou a turma, ele aparece, turma removida e desvinculada das matérias. Se não encontrou, turma não encontrada, pressione. Aqui na parte do na opção 8 que seria ver alunos por turma, seria a parte mais de boa, que ele puxaria um apresentar alunos,
que está aqui dentro, apresentar alunos, e ele só mostraria os alunos, que a gente fez isso para ficar mais simples. Isso, mas se não tivesse nenhuma turma, ele colocaria nenhuma turma cadastrada. Agora falando sobre a opção 9, que seria a parte de gerenciar turmas do aluno, que é outra parte também meio até um pouquinho mais complexa. Que daí, primeiro ele mostraria todos os alunos, que mostraria a matrícula, o nome. Daí depois disso ele perguntaria qual aluno tu deseja gerenciar de acordo com a matrícula. Daí tu coloca a matrícula. Se tu colocar certo, o aluno vai continuar, senão o aluno não é encontrado. Daí continuando, ele vai para essa parte de gerenciar turmas, vai mostrar todas as turmas disponíveis para adicionar e as turmas atuais, caso tenha. Daí tu pode adicionar um aluno a uma turma que vai trazer para essa parte aqui, que daí que ele vai mostrar ele vai adicionar o aluno a uma turma. E se o aluno estiver nessa turma, ele vai falar, aluno já está nessa turma. Agora, se tu for remover o aluno, ele vai fazer o mesmo sempre, que seria verificar. Mas aqui ele tiraria da turma, ele verificaria se ele está na turma, tiraria. E se o aluno não estiver na turma, ele acabaria mostrando o aluno não está nessa turma. E se tu colocar algo diferente de zero depois disso, que a gente acabou utilizando isso só porque funcionaria. Porque daí como tu escolheu um, não foi, dois não foi. Daí se não for zero, tá errado. Então, opção inválida. Agora partindo para o login do aluno. O aluno pode ver dados e ver as matérias. No ver dados é bem simples, só puxa da classe aluno, no caso o aluno logado, que era aquele, ve- aquele, aquela variável que a gente acabou armazenando lá no início, quando lá na parte do login, é colocada no aluno para chamar do aluno em si. Então, aluno.nome, matrícula, data de nascimento, CPF, tudo isso é chamado. Daí tem a opção de alterar dados, que se tu colocar um número, algo que não é um número, vai aparecer digite um número. Pressione Enter para continuar. Daí aqui, na parte de alterar os dados do aluno, tu poderia colocar tudo isso de opção que não daria erro, que por mais que tenha a questão lá do poder colocar em número minúsculo ou maiúsculo, ele ainda não pega, tipo, número de telefone. A pessoa pode colocar tanto o número de telefone tudo espaçado, telefone celular, número, telefone. Então a gente acabou resolvendo utilizar alterações aceitas, que é como se fosse um livrinho que vai estar tudo que ele aceita ser digitado. Daí aqui qual dado deseja alterar, como ele já mostrou os dados aqui, tu escolhe qual que tu vai alterar, tu digita, ele vai verificar se o dado foi encontrado ou não. Se ele foi, vai aparecer alterado com sucesso, pressione Enter para continuar, se não, o dado não encontrado. Tente novamente, pressione Enter para continuar. Se tu escolher o 2, que seria ver matérias, seria uma parte até que é um pouquinho complexa do aluno, que ele se mostraria a tua turma, se tu tá. Ele mostraria, no caso, as matérias, falei errado. E ele verificaria se tu colocou uma opção válida. Tipo, eu escolha da matéria, daí seria pelo ID, não o ID da matéria, mas seria pelo izinho lá, que daí tu coloca, eu quero alterar manutenção e configuração de computador. Se tu digita 1, que provavelmente estaria em primeiro, vou dizer que tá, e tu viria direto para cá, para esse outro ciclo de repetição.
Se não, apareceria opção inválida, pressione Enter para continuar. Daí aqui vai mostrar a matéria que foi escolhida e vai aparecer, vai ter as opções ver nota, ver atividades, ver provas. Tudo isso vai ser cadastrado pelo professor, que vai ter sido anexado pelo admin. Então, tipo, se tu escolher zero, óbvio, tu vai dar break, isso daí tá. Acho que eu nem preciso falar tanto porque já foi usado várias vezes. Aqui na questão do ver notas. É bem simples, ele só vai puxar do listar notas do aluno, que tá. Cadê? Aqui listar notas do aluno, vai puxar essa função, junto à matéria escolhida. Daí Enter para continuar. Daí na questão de ver as atividades. Cadê? Aqui, ver as atividades. Dele puxaria da matéria escolhida dos professores, que daí é um pouquinho diferente. Daí, se nenhuma atividade for encontrada, daí, se não, ele vai printar nenhuma atividade encontrada. Agora falando dele, agora falando da, e por sinal ele vai falar alguns dados do da atividade, tipo, nome da atividade, data de início, data de fim, data e a nota que tu tirou na atividade, caso ela já tenha sido encerrada. E agora ver as provas, que seria onde ele puxaria, faria quase o mesmo das atividades e mostraria o nome da prova, a data que foi feita e a nota. Se tu colocou uma opção inválida, ele vai aparecer opção inválida. E aqui é a mesma coisa. Se tu colocou opção inválida aqui se tu colocou opção inválida aqui no geral, que seria no portal do aluno, se tu colocar um negativo, vai aparecer opção inválida. Pressione Enter para continuar. Agora aqui no portal do professor, agora ele pode fazer umas coisas um pouquinho diferentes. Toda essa parte aqui de digitar número para verificar, para dessas coisas aqui. Daí se colocar zero, ele vai, login do professor fica falso e volta lá para o login. Se tu colocar gerenciar matérias, ele vai primeiro mostrar, no caso ver dados pessoais, ele vai primeiro mostrar o nome, matrícula e também vai dar a opção de alterar dados. Daí seria a mesma coisa lá do que eu mostrei anteriormente, do aluno. E no gerenciar matérias, daí ele primeiro verificaria se tu está gerenciando alguma matéria. Se tu não tiver, aparece, você não gerencia nenhuma matéria. Pressione Enter para continuar. Se tu estiver gerenciando, ele vai mostrar as matérias que tu gerencia, porque um professor pode gerenciar mais de uma matéria. Daí, dependendo da matéria que tu escolher, quer dizer, daí tipo, se tua escolha for zero, ele vai sair daqui. Daí, se tu digitar algo que não é válido, uma opção que não tá nem dentro das escolhas possíveis, nem no voltar, porque tem a opção de voltar também, daí tu só continuaria e sairia desse loop. E após tu fazer isso, de escolher a matéria, tu viria para cá, no gerenciar. No gerenciar, tu teria a opção de ver os alunos, que daí ele puxaria a matéria escolhida junto ao nome do coisa. Daí, tipo, ele falaria turmas associadas à matéria, tananã. Daí, se não tem nenhuma turma anexada, vai falar isso aqui. Se não, vai executar todo esse código, que seria para. Quer dizer, falei errado, desculpa. Daí ele falaria: nenhum aluno dessa matéria está matriculado nessa matéria. Isso serve principalmente para verificar. Isso serve no caso para verificar: o aluno. Essa matéria existe, mas nenhum aluno está nela. Daí, se não, essa parte aqui, essa parte aqui em resumo mostraria os alunos. Seria o nome, a matrícula.
Agora partindo para a parte do adicionar uma nota, que daí seria a parte meio um pouquinho, daí seria a parte um pouquinho interessante, que seria onde daí foi onde a gente usou até que a gente acabou usando muito da questão das classes. Aqui é o básico, puxar só para colocar um nomezinho bonito. E aqui verifica se não uma matéria escolhida, quer dizer que tipo não tem nenhum aluno matriculado nessa matéria. E aqui seria toda a parte de anexar as classes para colocar para colocar para o aluno poder ver as próprias notas. E na opção 3 seria gerenciar atividades. Seria até que semelhante, só que meio que tu colocaria mais dados. Porque tu poderia colocar data de início, data de fim, poderia colocar também alguma sobre o que seria essa atividade. Então acaba por ser um pouquinho mais complexo. Agora partindo pro. Calma. Partindo pro, para as opções das notas, que por sinal eu até ia passar sem lembrar, mas tu pode dentro das atribuições de nota atribuir a um aluno específico ou atribuir a todos os alunos que não têm nota. Tipo, certos alunos não fizeram tal atividade, tiraram zero. Ou se não, caso seja, tipo, questão de recuperação, daí colocaria a mesma nota. Agora, partindo aqui para a opção 4. Ah, tá, e por sinal, atribuir eu já falei. Daí, se tu clicar em voltar, ele só voltaria pro ele só voltaria pro coisa. Agora, se tu escolhesse a opção 4, que seria gerenciar provas, seria a parte onde tu poderia cadastrar uma nova prova, atribuir uma nota a uma prova existente. Então, tipo, meio que esse cadastrar uma nova prova seria, obviamente, para todos os alunos da matéria. Que daí, tipo, tu colocaria tanto o nome da prova, data da prova, daí todos os alunos dessa turma, todos os alunos da turma não, todos os alunos dessa turma da matéria estariam mostrando essa prova. Agora, na questão de atribuir a nota a uma prova existente, seria para atribuir a. Calma, deixa eu puxar aqui certinho a opção 2. Aqui, a opção 2. Daí na parte de atribuir nota a uma prova, seria o que? Primeiro, ele verificaria se alguma prova foi encontrada. Se encontrou, ele mostraria quais provas tem dessa matéria. E daí, dependendo se tu escolher certo, se tu colocasse os dados corretos, apareceria opção, daí continuaria o código, senão apareceria a opção inválida. Daí ele mostraria todos os alunos matriculados, e daí tu teria as opções da nota. Eu quero atribuir nota a um aluno específico. Joãozinho de matrícula tananã, é, eu quero alterar a nota dele, eu quero atribuir uma nota a ele, ele tirou zero na prova, daí o professor pega lá, coloca, eu quero atribuir nota a um aluno específico. Daí ele vem aqui, pergunta a matrícula, qual matrícula, qual aluno tu quer alterar pela matrícula. Daí tu coloca a nota para tananã. Daí tu coloca, daí falaria da prova, daí colocaria nota tananã atribuída a João, nota 6 atribuída a Joãozinho, pressione Enter. Aluno, se der errado, aluno não encontrado ou não participa desta prova. Não participou, participou. Se a pessoa escolheu a opção 2, que seria atribuir nota a todos os alunos sem nota. Daí é bem simples, seria se nota aqui input não vazio, né? Porque tu não pode colocar
nada em alguém, no nada, no nada. Dele aqui ele verificaria todos que não tem nota e ele colocaria essa nota. Daí falaria X notas atribuídas a tal prova. Daí caso toda essa parte aqui de opções de as opções de gerenciamento desse errado, tu colocasse algo que não vale, como tipo um 6 aparecer opção inválida. E aqui seria a mesma coisa para o que está referenciando, que agora não vou saber de cabeça, que seria o login do professor no geral. E no caso, esse foi o nosso código. Eu vou mostrar as classes brevemente, mas aqui só tá as funções mesmo. Listar matérias, apresentar alunos, adicionar alunos. Daí seria adicionar professor. Daí aqui estão todas as nossas, os nossos atributos, os atributos do professor. Aqui seriam das provas, atividades. Então, em resumo, esse seria o nosso código.